Convide mais alguém para assistir o nosso programa. Ligue agora. É de extrema importância essa temática que estamos aqui hoje falando no programa Além da Notícia, ao vivo, aqui pela TV Canção Nova. Trombose venosa profunda e os riscos aliados ao uso de anticoncepcionais e também do tabaco. Muito bem, doutor Eloadi, eu fiquei aqui estupefato se eu falar que um atleta ele pode sofrer uma trombose dessa natureza. E aqui eu pergunto agora, permanecer sentado por muito tempo, seja dirigindo ou dentro de um avião, pode causar essa trombose? Pode, principalmente se você tem algum fator de risco agregado ao fato de você fazer uma viagem longa ou ter um trabalho sentado. Mesmo sendo um atleta? Mesmo sendo um atleta. Pelo seguinte, porque a dificuldade, o que causa a trombose? Qual é o fator que determina, aumenta a probabilidade de você ter uma interrupção do fluxo de sangue dentro da veia? É o processo inflamatório ou a diminuição da velocidade, a diminuição do bombeamento que o músculo da perna faz, principalmente o músculo da panturrilha, né, chamada batata da perna, como no popular. Esse músculo, quando você anda, ele faz o bombeamento, ele faz com que o sangue volte ao coração com mais facilidade. Então, o que acontece? O fato de você trabalhar sentado por longos períodos predispõe a uma diminuição. Lembre-se que sua perna está dobrada. Lembre-se que a gravidade está dificultando o retorno venoso. Então, é uma soma de fatores. Geralmente, o evento não acontece com um fator só. É uma soma de fatores que levam ao aparecimento da ocorrência da trombose. Porque a trombose, na verdade, é um reparo, é um sistema de defesa do nosso organismo que, quando a gente se corta, todo mundo sabe que o sangue coagula. Então, a coagulação é o sistema que Deus bolou, muito bem feito, inclusive, para que você não sangre quando você leva um corte. Se você não pegar uma artéria grande, qualquer cortezinho, ele cicatriza depois de um tempo de sangramento. Às vezes você faz uma compressão, acabou. Então, a coagulação ela é normal, só que quando ela acontece dentro da veia, com microlesões que você causou por um excesso de exercício, você quer virar aquele super-homem em pouco tempo, então ele vai para a academia, pega aquelas bombas, aquelas químicas, que faz o mesmo efeito de um anticoncepcional ou de um cigarro. Por quê? Porque causa um processo inflamatório no seu sistema circulatório. Então, esse processo inflamatório é que dá o start, é que avisa ao sistema de reparo, olha, quebrou o endotélio, quebrou o revestimento do vaso. Aí o sistema de reparo vai lá e faz o coágulo, faz o trombo. Só que não houve corte, houve um processo que mascarou, enganou o sistema de defesa e ele age formando o trombo, formando o coágulo. Doutor Eloadi, eu tenho aqui as minhas questões, mas também o nosso telespectador está enviando muitas outras, então quero aqui agora começar a me reportar às pessoas que estão nos enviando. A Franciele não falou de qual cidade é, ela diz: boa noite, a paz para vocês. Eu tive uma TVP na perna direita com 14 anos de idade. Olha só. Ela diz, eu tive 2 perdas de bebê. Isso pode ser consequência da TVP? Ela não falou se fez uso ou não de anovulatório, de anticoncepcional, antes do episódio. Então, fica difícil a gente responder. Mas não tem nenhuma correlação, pelo menos não tem nenhum estudo que mostre de quem tem trombose venosa profunda tem predisposição a abortar, a não manter uma gravidez. Não tem essa correlação. Mas eu acredito que é mais por outros fatores que ela pode não ter segurado essa gestação. Me parece que ela teve a trombose cedo. 14 anos. 14 anos. Então, é provável que ela tenha uma história familiar. É provável, talvez, ela não falou se fumava. Enfim, se levou algum trauma. Não existe uma causa, às vezes não tem uma causa única. É um somatório de causa ou então um trauma que causou uma lesão interna, mesmo sem você sentir, uma pancada, causou uma lesão interna nessa veia e o sistema de reparo vai lá e forma o coágulo.
Vamos lá, doutora, de algumas perguntas ainda aqui. A Priscila também dando boa noite a nós e dizendo assim: eu usei anticoncepcional e parei tem 1 ano e 30 dias. Fiz uma cirurgia no joelho e passei esse tempo sem andar. Minha probabilidade de ter trombose é maior ou não? Olha, a cirurgia por si só já é um fator predisponente, você já tem uma predisposição quando você faz a cirurgia. Por quê? Porque você passa muito tempo deitado. Hoje, com a evolução da medicina, quando eu, por exemplo, operei o coração, então eu usei anticoagulante. O que é anticoagulante? Para impedir que as minhas pernas que ficaram deitadas por 4, 5, 7 dias, coagulasse o sangue dentro dela, porque eu não andava. Então já há uma prevenção em toda cirurgia de grande porte, todo cirurgião, toda equipe de cirurgia já faz a prevenção com anticoagulantes e faz a prevenção também com os fisioterapeutas que fazem massagem na musculatura da perna para fazer o retorno venoso. Ou então bota a perna mais para cima, enfim, tem uma série de cuidados. Então, pelo fato dela ter feito a cirurgia, ela não diz qual foi a cirurgia, né? Como é o nome dela? Andressa? Priscila. Priscila. Viu, Priscila? Então... ela fez cirurgia no joelho. Não tem problema nenhum. O fato de você deixar de fazer o uso do anovulatório, do anticoncepcional, já te tira desses 40% a mais de mulheres que correm risco por conta do uso da droga, né? Dessa substância química, desse hormônio. Tem outra pergunta aqui também, um pouco complexa. Doutor a Júnia, gostaria de saber se corro risco, pois tomo anticoncepcional Tantim, acho que é o nome do anticoncepcional, sim, indicado por uma ginecologista pelo fato que eu tinha sangramentos em excesso durante o período menstrual. E também tomo remédios para hipertensão, também tenho prolapso na válvula mitral leve, fico com muito medo, mas não parei de tomar ainda. Se a senhora, qual é o nome dela? Esta é a Júnia. Júnia. Se você tem um prolapso de válvula mitral, provavelmente você já é acompanhada por um cardiologista. E o prolapso de válvula mitral, é provável que ele tenha lhe orientado para tomar um AS, para tomar uma substância que, como diz no popular, afina o sangue. Então, você está contrabalançando o efeito maléfico que o anticoncepcional continua fazendo. Então, você pode sim ter um quadro de trombose venosa profunda, porque você está fazendo uso de uma medicação que contribui para o aparecimento. Por outro lado, se você usa alguma substância, alguma medicação que afina o sangue, que diminui a probabilidade de coágulos, pode compensar. Como você usa o anticoncepcional como tratamento, realmente é um quadro difícil. Vai deixar você sangrar? Você pode ter uma endometriose, pode ter uma adenomiose, sangramentos, a gente chama de fluxo anormal durante a menstruação, que às vezes o ginecologista tem realmente que usar a medicação. Então, de qualquer forma, você é uma pessoa que tem que ser acompanhada de perto pela sua ginecologista. Doutora Elodie, eu tenho uma porção de perguntas aqui, mas eu quero aproveitar agora e fazer uma outra minha. Constantemente no programa da Rádio Canção Nova, do qual nós participamos, o senhor está sempre me ajudando ali, todas as tardes em rede nacional, a gente costuma alertar as mulheres quanto ao uso do anticoncepcional. E aqui temos muitas perguntas de mulheres que fazem uso. Qual é o perigo do uso dos anticoncepcionais? O que eles fazem no organismo da mulher? Olha, o anticoncepcional, existe vários tipos de anticoncepcional. O que é? Eu já não gosto desse nome. Como cristão, você diz um anticoncepcional, você está contra a concepção. Então já é uma coisa muito agressiva. Contra a vida. Concepção vida. Então existem anticoncepcionais que impedem, que você pode estar perdendo filhos que já foram gerados. Tem anticoncepcionais que não impedem a união do espermatozoide com o óvulo, impede a fixação no útero. Então, aquele óvulozinho que já foi criado, já foi fecundado e Deus já criou a alma, ele vai embora, porque ele não tem onde se fixar. Então, o anticoncepcional, a mulher em si já é uma bomba de hormônio todo mês, toda mulher sabe disso. É um hormônio que sobe, é um hormônio que desce, é o LH, estrógeno, progesterona. A mulher é uma efusão
de hormônios desde os 13 anos, que é a menarca, a primeira menstruação, até os 45, 55, quando ela para de menstruar. Então, todo mês, a cada 28 dias, ela tem essa troca de hormônios. Então, quando você toma artificialmente mais um hormônio, você está aumentando o seu risco de ter outras doenças, inclusive a trombose venosa profunda. Não é só a TVP. Nós estamos falando aqui do infarto, nós estamos falando aqui de derrames, nós estamos falando aqui de outras doenças que podem serem provocadas pelo uso da bomba de hormônio que você está tomando para impedir a concepção. Todavia, a gente faz esse alerta. Há recomendações médicas necessárias para o uso do anticoncepcional. Sim, claro. Nós estamos dando alerta para aquelas pessoas que usam sem ter a necessidade e Sim. a indicação médica em casos, de fato, de necessidade. Olha, nós já falamos aqui, eu já dei alguns, nas nossas inserções, eu já falei sobre a endometriose e a adenomiose. As mulheres que têm endometriose, e hoje em dia as meninas de 13, 14 anos estão tendo cólicas, sangramentos, eu não sei o que está havendo com a alimentação, com a vida, enfim, as mulheres estão sofrendo muito. E em alguns casos se torna necessário o uso do anticoncepcional. Mas isso tem que ser acompanhado de perto por um profissional, entendeu? Então, se você tem um histórico familiar de TVP, de trombose venosa profunda, se você está acima do peso, se você faz uso do anovulatório e se você é tabagista, você tem uma série de fatores de risco. É bom ir diminuindo, né, e procurando alternativas para sair desse grupo de risco. Vamos lá. Perguntas dos nossos telespectadores. O Marco Aurélio de Águas Claras, DF, pergunta: quais os benefícios reais do uso de meias de compressão? Excelente a pergunta. Depois dos sintomas, eu ia dizer os métodos de prevenção. Então, para aquelas pessoas que têm varizes, para aquelas pessoas que têm histórico familiar de TVP, para aquelas pessoas que não têm como deixar o uso do anticoncepcional, né, as mulheres, no caso, que têm outros problemas que precisam de fazer o uso do anticoncepcional, para aquelas pessoas que que sentem dores nas pernas de forma crônica, que pode ser microêmbolos, que causam dor, mas você vai, faz os exames, não detecta nada, está indicado, e para quem passa muito tempo parado, trabalho parado, ou quem já teve, também é uma indicação, a TVP, está indicado o uso das meias elásticas. Por quê? A meia elástica vai fazer a função do músculo. Você não está andando, a meia elástica vai fazer a compressão para que o sangue volte ao coração, que ele possa circular. É um meio artificial eficiente de manter o sangue circulando e diminuir o risco de TVP. É extremamente, tanto é que quem tem, a gente indica para usar o resto da vida. Vamos lá. Seguindo aqui brevemente, doutor. Excelente pergunta. Gostaria de saber se manchas roxas e doloridas que aparecem nas pernas e desaparecem depois de alguns dias, se isso trata-se de trombose. Não sou fumante, não tomo anticoncepcional, mas sou sedentária e passo muito tempo sentada. É difícil a gente dizer, porque a TVP, como eu disse no início e você citou bem, ela pode ser assintomática, ou seja, você não tem sintomas nenhum, e o sintoma pode ser uma embolia, que eu gostaria de falar desse sintoma grave, dessa complicação gravíssima que pode levar à morte. Para você ter ideia, aqui o dado que eu tenho são, deixa eu ver, anotei aqui, me perdoem, são 300 mil mortes por embolia, 300 mil por ano, dados dos Estados Unidos. Então, é difícil a gente dizer sem examinar, mas se você tem esses episódios com frequência, é bom procurar e é sedentária, é bom procurar um cirurgião vascular para fazer pelo menos um ecodoppler e fazer um coagulograma, que é um exame que mede a sua coagulação. É bom também ficar alerta, porque pode ser assintomático, mas pode evoluir para uma TVP.
Muito bem, olha, nós não esquecemos aqui dos cigarros eletrônicos, do narguilé. Vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco, doutor. O segundo já se foi. Nós voltamos já na sequência do Além da Notícia de hoje.